Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês algumas opiniões, alguns esclarecimentos que eu achei necessário, achei importante fazer e dar a minha opinião também a respeito disso, que é, desde que eu comecei a dividir aqui com vocês a minha história, um pouquinho mais de como foi a minha migração aqui para os Estados Unidos, eu recebi algumas dúvidas, né, de pessoas e alguns questionamentos também, e às vezes o que é óbvio para um, não é necessariamente óbvio para outras pessoas. Então, por respeito a todo mundo, eu vou fazer esse vídeo espero que bem claro, espero que eu consiga transmitir bem claramente, assim, a minha opinião e aquilo que eu acho que funcionou pra mim e que vocês consigam, diante disso, né, tirar algum proveito, alguma coisa e ajudar vocês de alguma forma nas decisões de vocês, caso vocês estejam para tomar algumas decisões a respeito de migrar do Brasil para qualquer outro país. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, algumas pessoas perguntaram: Débora, você divide com a gente que você trabalhou na pintura, como babá, como limpeza, como que você trabalhou aí sem documentação de trabalho, né? Sem o permit work, sem a permissão para trabalhar. E sim, gente, eu trabalhei aqui por mais de 2 anos sem uma permissão de trabalho oficial do governo, porque eu não tinha uma. E quando eu resolvi ficar aqui em 2019, eu sabia que o que eu estava fazendo era: eu vou estar aqui, eu vou ser mais um imigrante trabalhando sem a permissão de trabalho até quando eu conseguir ficar. E no momento que eu for questionada pelas autoridades, se esse momento chegar, eu não vou mentir, eu vou dizer sim, eu estava trabalhando, ou sim, eu trabalhei, como foi o caso que aconteceu comigo no meu processo de imigração. Porém, algumas pessoas ficam com essa dúvida, porque assim, mas eu vou com o visto de estudante, né, do Brasil, eu vou tirar o visto de estudante no Brasil e eu vou para os Estados Unidos, eu chego aí, eu posso trabalhar? Poder, você pode tudo. Nem tudo te convém, não é assim que fala na Bíblia? E assim, quem sou eu para dizer para você: não, você não pode, você tem que chegar aqui e se bancar com o dinheiro do Brasil, porque é ilegal e você está fazendo uma coisa contra a lei. Se você colocar preto no branco, de fato, você não pode. Você deveria vir para cá e trabalhar, e não trabalhar aqui e só vir para estudar porque você tirou o visto no Brasil. É isso. Isso é o que você deveria fazer. Se você assumir esse risco, se você colocar no papel, se você pensar: não, eu quero tirar um visto de estudante, por exemplo, no Brasil, e eu vou para os Estados Unidos e eu vou lá ser mais um dos quase 2 milhões que nós somos hoje, 2 milhões de imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos, e apenas uma pequena parcela desse número, menos de 1 milhão, menos da metade de 1 milhão, menos de 500 mil tem documentos. Então, assim, essa grande maioria não tem, e eu posso garantir para vocês que eu posso garantir para vocês que uma minoria não trabalha, vamos colocar assim, porque nem todo mundo tem condições. Mas assim, isso é uma coisa pessoal, é uma decisão pessoal. E digamos que você decidiu: vou sair do Brasil e vou para os Estados Unidos, por exemplo, com um visto de estudante tirado no Brasil. O visto de estudante que você tirou no Brasil, ele vai te dar o direito de entrar e sair dos Estados Unidos, porque você tirou ele no Brasil. No consulado no Brasil te deu um visto de estudante, não um status de estudante, que foi o que eu tive aqui durante um tempo. Com esse visto de estudante tirado no Brasil, você consegue entrar e sair dos Estados Unidos. Ele não te dá direito a trabalhar. Se você chegar aqui com esse visto e resolver trabalhar, você tem que estar ciente de que, se em algum momento você sair daqui para uma viagem de turismo, por exemplo, e voltar, né? Acontece muito, época de férias de escola, você pode viajar, você vai pro Brasil, você voltou para cá, se o oficial te perguntar na sua chegada: você trabalhou aqui nos Estados Unidos? E você disser que sim, você perde o seu visto, tudo que você tiver você perde, você nem entra. Se você tirou o seu visto no Brasil, se você mudou o seu visto aqui, eles não vão te perguntar como que você
por que você quer ficar, eles não vão te perguntar naquele momento nenhum dos formulários, dos papéis, dos requerimentos que eu preenchi, me perguntou, você está trabalhando aqui nos Estados Unidos? Ou como você está pagando essas contas? Você está trabalhando aqui? Nunca ninguém me perguntou para eu fazer os meus processos de extensão de visto de turista e de mudança de status para visto de estudante. Quando eu apliquei para o meu documento aqui, eu precisei responder perguntas que incluíam perguntas de se eu tinha trabalhado aqui, e sim, eu coloquei que trabalhei, coloquei os serviços que eu fiz, inclusive a empresa de vendas, coloquei tudo, e eu, Débora, não tive um problema na minha entrevista com o meu documento, nada, não aconteceu nada comigo, ninguém, eles sabem que se você está aqui, eu não vou dizer 99%, eu não sei a porcentagem, mas, gente, eles sabem que a maioria dos imigrantes que estão aqui estão trabalhando e eles não estão preocupados, pelo menos isso foi a sensação que eu tive. Você estando aqui, eles não estão preocupados se você está trabalhando ou não, desde que você esteja em processo, desde que você tenha um status, desde que você esteja em algum processo em andamento, aberto, né, no caso. Agora, você tem que estar ciente, de novo, você está confortável com o fato de que, se você pegar um visto de estudante no Brasil, vier para cá, estiver aqui trabalhando, fazendo seu corre, babysitter, limpeza, pintura, whatever, o que você estiver fazendo aqui, você sair desse país, quando você voltar, alguém te perguntar, você está trabalhando aqui, você vai ter coragem de dizer não? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se você tiver tudo bem, tudo certo, eu não tenho problema, eu posso fazer, beleza, essa é a sua escolha, você faz. Se você não tiver, pensa bem, porque você talvez vai se colocar numa situação onde você não esteja confortável, onde você vai chegar lá, o cara vai te perguntar, o oficial vai te perguntar, você alguma vez já trabalhou aqui nos Estados Unidos? E você vai dizer, não, com aquele medo, porque você sabe que você, sim, tem até uma patroa te esperando para quando você entrar de volta. Então, assim, eu não estou aqui para julgar vocês. Eu trabalhei aqui sem documento durante um bom tempo. Eu não julgo as decisões. E quando as pessoas falam, às vezes eu vi uma outra pessoa que falou assim, cuidado, você está incentivando pessoas a irem contra a lei e ficar aí. É muito relativo isso, gente. Eu não sei o que levou as pessoas a atravessar deserto e entrar aqui pelo México, por exemplo, né? Algumas pessoas que eu conheço que fizeram isso. E eu acho, de verdade, que elas são muito brave, né? São muito corajosas de fazê-lo. E eu não sei de onde elas vieram, quais foram as dificuldades, quais foram os eventos na vida dessas pessoas que fizeram elas tomarem essa decisão. Seja ele qual for, é uma coisa muito particular delas. E elas fizeram aquilo que elas acreditaram que foi melhor pra elas. Então, assim, não tô aqui pra julgar. O que eu tô aqui pra falar pra vocês que eu nunca vi acontecer é ninguém ser mandado embora ou deportado porque ficou aqui trabalhando desde que essa pessoa tivesse um processo ou estivesse em processo aqui, em algum tipo de processo. Ou visto de trabalho, que é o visto que mais tem hoje em dia, as pessoas aqui aplicando para visto de trabalho, depois de chegarem aqui, depois de estarem aqui por anos, vão correr atrás de alguma forma com um advogado, que eu não faço isso, não indico ninguém, não tenho parceria com ninguém, nem nunca vocês vão me ver aqui vendendo serviço nenhum, porque não é a intenção desse canal, e vocês podem ter certeza disso. Mas a intenção é dividir informação, dividir experiência, né? Experiência, não é opinião e nem conselhos. Quando é um conselho, eu dou e eu falo. Esse aqui é um conselho, né? O vídeo de 5 dicas que eu dei é um conselho. Agora, como fazer e qual processo seguir é complicado, porque nem todo mundo, por exemplo, que vai ter condição de aplicar o visto que eu fiz. Eu apliquei o visto de mudança de status para turista, depois de estudante. Para isso, eu não tenho um filho que eu tenho que deixar numa creche, eu não tenho uma pessoa, né, um bebê que depende de mim, e aí como que eu vou fazer para pagar? Eu tinha dinheiro, então assim, tudo isso você tem que fazer uma conta. Então assim, não julgue a pessoa que veio e que não fez processo nenhum, porque ela tinha um monte de coisa, ela não poderia ir, por exemplo, frequentar uma escola, porque ela não poderia ficar sem trabalhar. Então ela resolveu não fazer processo nenhum. Tudo bem, é a vida dela, foi o que ela resolveu fazer. E ela estando ciente dos riscos e assumindo eles, tá tudo certo, gente. Cada um cuidando do seu. Mas eu queria dividir esse vídeo com vocês, porque assim, só pra deixar claro, né? A gente faz escolhas na vida. A minha escolha naquela época, né, como eu já dividi pra vocês antes, foi fazer a mudança de status,
ficar aqui o máximo de tempo que eu pudesse com o status de estudante, salvar, né, economizar a maior quantidade de dinheiro que eu pudesse, porque no Brasil eu não tinha absolutamente nada se eu voltasse para trás. Então o que eu pensei? Voltar para o Brasil e com 0 centavos na minha conta e ser uma boca a mais na casa da minha família para poder, né, dos meus pais, para poder alimentar, falei, não é para mim, eu não vou fazer isso, nem comigo, nem com eles, eu vou ficar aqui, eu vou vencer, eu vou juntar dinheiro e quando eu voltar eu vou ter dinheiro suficiente para estudar, fazer minha faculdade inteira lá sem precisar me preocupar. E era esse o meu plano. Graças a Deus, os planos dele foi maior do que os meus. E, né, eu, graças a Deus, encontrei meu bebinho, a gente casou e tudo deu muito certo pra mim. Mas eu nunca fiquei fora de status, eu sempre tive um processo e eu assumi o risco. Falei, o dia que alguém me perguntar se eu trabalhei, eu vou falar a verdade. E aí vai ser o que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando eu entrei, que ele me perguntou, você veio pra ficar? Eu falei, não, porque de fato eu não tinha vindo. Então, quando eu fui pra minha entrevista, quando eu fui fazer o meu processo de ficar aqui, eu coloquei os lugares onde eu trabalhei, o que eu tinha feito, por quanto tempo, tudo, absolutamente, todas as informações estavam lá. E eu não fui questionada nem por um segundo. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado, explicando essa parte, né, como que foi o meu processo imigratório até o green card, como que foi a minha entrevista, tudo isso num vídeo só. Mas só para deixar claro, gente, eu espero que tenha ficado claro essa parte, né, de trabalhar com documento. E se não ficou, eu sinto muito, eu tentei. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, ou até a opinião de vocês, né, com respeito, com educação. Todas as opiniões são bem-vindas. De novo, respeitem a opinião daqueles que decidiram não fazer processo nenhum, ou decidiram atravessar a fronteira, ou decidiram, né, a gente não sabe a história deles, então assim, eu tenho muito respeito, eu tenho amigos, tenho pessoas que eu respeito muito, que fizeram dessa forma, e estão bem, tá? Estão super bem. Agora com a mudança de lei aqui na Flórida, só na Flórida, tá? Essa mudança que talvez vocês escutaram ou não a respeito, ela foi só na Flórida, tem muita gente muito preocupada e querendo remudar para outros estados dos Estados Unidos, porque aqui cada estado tem a sua lei local, né? Então não necessariamente o que é lei aqui na Flórida vai ser em Massachusetts, por exemplo, ou em Nova York, ou na Califórnia, que são lugares considerados santuários para imigrante, porque você pode tirar a driver license lá, que é a carteira de motorista, sem ter um status, sem estar dentro de um status legal no país. Então, assim, muita gente preocupada com essa lei também. Não vou falar dessa lei agora aqui, só queria mesmo falar sobre essa questão de trabalhar com ou sem documentos e como que se lida com isso, né? Como que vocês fazem as escolhas de vocês. Eu espero que tenha sido claro. Se eu não fui, me desculpa, eu tentei. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, obrigada por vocês estarem aqui. Conversem comigo através desse comentário. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like pra mim e se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.